Salve, salve, galera. Esse aqui é um corte da nossa live, todos os domingos às 22 horas. Então, se você curtir, deixa aquele like. E se não for inscrito no canal, se inscreve. E todos os domingos temos uma conversa muito interessante para você. E fica aí com mais esse corte. Valeu! Então, uma questãozinha. A gente começou a falar aqui sobre a educação, Thay. E eu, beijo pra sua mãe. Mudando um pouquinho aqui de assunto, né? JR quer fazer a gente chorar. É emocionante. Mas olha só. Cara, eu vi um vídeo do, acho que é China, em que há 40 anos atrás, uma vila era de pescador. Ou seja, pessoas com pouco intelecto, né, entre aspas, com pouco estudo, e de 40 anos para cá, virou uma civilização totalmente tecnológica. Você não tem noção do nível de tecnologia que tem lá na China, em 40 anos. Eu pergunto para você, Thay, o que impede da gente aqui do Brasil crescer e ter esse tipo de ascensão, não apenas no cenário mundial, mas para todos nós aqui, melhorar a vida das pessoas? O que é que falta para o Brasil conseguir crescer como nação, na sua opinião? Vontade política. Porque essa desigualdade educacional é um sistema claramente proposital, assim, é intencional. É intencional você enfraquecer o ensino público para que o pobre tenha menos chances de ter acesso a uma educação de qualidade, de conseguir até chegar na universidade pública, porque hoje, se você olha na universidade pública, você não vê alunos sumariamente, majoritariamente, que vêm da favela. Você não vê. Majoritariamente, os alunos que estão na universidade pública, principalmente nos cursos mais elitizados, direito, medicina, engenharias, esses cursos, você vê mais a galera da elite que consegue entrar por conta da qualidade do ensino. Então, já começa por aí. Então, você tem uma dissonância, uma diferença muito grande, apesar do currículo ser o mesmo, diz que é o mesmo, mas não é, na verdade, né? Então, o ensino privado e o ensino público, eles falam, agora todo mundo vai seguir o mesmo currículo. Eu falo isso porque eu sou professora. Mas, na prática, não é assim. Quem é do ensino privado tem uma gama de disciplinas muito mais aprofundadas do que quem está no ensino público. Se fosse realmente intencional você formar pensadores para ter um enriquecimento nacional primeiro, não é nem primeiro que não começa nem com o sistema educacional, começa com a intenção que você tem de valorizar o seu país internamente. A China, boa parte dela é estatizada. Apesar dela ser um país aberto ao capitalismo e receber muitas empresas lá no seu território, ela é muito estatizada. Tudo dela é estatizado. E aqui não, aqui o discurso é privataria. Então, privatiza. Todo mundo vai depender da privatização de vários setores. Porque se ficar no Estado, vai roubar, e que não sei o quê. E o privado não? Que exemplo que a gente tem é Enel aqui em São Paulo, é a Sabesp do que vai virar água contaminada e mais cara. Que a água é um bem natural, que ele não tem que ser privatizado. E tá tudo errado. Enfim, então, se a China tá onde está, primeiro é porque ela valoriza a sua economia interna. A partir do Estado, ali, sendo o predominante, e não as empresas de fora vindo mandar no seu país, para tomar conta, querendo mão de obra barata. Para isso não vai se investir em educação, porque você precisa de braço, você não precisa de cérebro. O cérebro vem de fora. Quem vai vir de fora para essas empresas internacionais são CEOs de fora. Você não precisa formar cérebro aqui. Então, desculpa a minha aulinha de Karl Marx aqui, mas eu vejo isso, que é vontade política intencional, entendeu? Então, comparar a China com o Brasil são objetivos diferentes. Quando você tem uma nação totalmente neoliberal, que o Brasil ele é um país neoliberalista, com um país que é Estado,
onde você precisa dos seus concidadãos muito bem informados mentalmente, para poder crescer o Estado. Quanto mais as pessoas estudam lá, mais o país deles vai ser mais forte. E quanto mais a economia mundial flutuar, mais eles vão se manter defesos, porque internamente a economia deles é forte, eles não dependem da economia externa. Isso. Mesmo que tenha várias desgraças acontecendo ao redor do mundo, a economia deles é forte, porque eles se bastam deles mesmos, sabe? Uhum. Não totalmente, porque todo mundo precisa de um comércio mundial, mas enfim, essa é a minha visão. Mas... O que é que eu enxergo? Eu enxergo que cada país ele tem ali o seu forte. Por exemplo, a China, a tecnologia. Isso aí é incontestável, né? Eles trabalham muito bem nessa área, desenvolvem muitas coisas boas e têm ganhado bastante dinheiro nessa área. A gente aqui, Brasil, nós aqui como nação, o que é que a gente faz para o mundo? A gente alimenta o mundo. A gente exporta tudo que é questão de grão, de arroz não, mais feijão, né? Mas, enfim, soja, café, frutas, a gente, literalmente, a gente alimenta o mundo. Aí eu concordo com você. Falta aí da questão política querer. Porque o que foi que a gente enxergou, e isso o rapaz que estava lá mostrando as coisas da China até falou isso num vídeo. Ele falou o seguinte, que lá sai político, entra político, né? Enfim, tem sempre essa rotatividade, mas o que acontece? Os projetos continuam. Não é algo que é assim, eu entrei no poder, vou quebrar aqui o projeto que o meu antecessor fez. Você vê que realmente há uma preocupação com a população. Aqui parece que sobre empresas, né? A gente vê o seguinte, empresas que aqui quebram, cara. Como é que consegue quebrar Correios? Uma coisa que é tão essencial, né? Talvez hoje não mais muito por causa da tecnologia, mas você vê, assim, realmente descasos, como se... Uma coisa assim que eu particularmente discordo muito, e a gente vê muito no Brasil, é o seguinte, assumir aqui um cargo importante, vou pegar meu amiguinho para fazer tal função. Não, cara, teria que ter pré-requisitos para pessoas assumirem cargos, não amizades. Né? Eu acho que o Brasil ele para de crescer por causa disso, porque enquanto o ministro ou alguma pessoa ocupar um cargo por amizade e não por capacidade, não tem como entregar o melhor resultado. Acho que é o meu pensamento, né? Pode falar. Também não tem que ter a quantidade absurda de assessor que deputados têm, que vereadores têm. Tipo, pra que isso, cara? Sabe? É muito luxo, auxílio terno, sabe? Uma dinheirama. Os caras trabalham, sei lá, 2 vezes na semana, quando muito. Sabe? É uma escala que a gente nunca vai ter. A galera tá brigando pela escala 6x1, enquanto eles estão lá achando ruim que a população tem que trabalhar sem pagar por eles, nem folga tinha, se você for ver. Entendeu? Verdade. Enquanto eles não trabalham, estão lá ganhando dinheiro às nossas custas. Eu penso assim, né? Eu tenho essa certeza. O Brasil, ele é um país de proporção continental. Mas o Brasil, ele é sucateado desde da colonização, tá ligado? Sim, já deu errado, infelizmente, foi ali. E aí, tipo, virou quase uma questão cultural e... É estrutural, total. Estrutural também, e... É um assunto delicado de falar, mas, por exemplo, eu não sei exatamente como que chama, mas eu acho que é o Tratado de Tordesilhas, não sei, isso, que aí dividiu metade era Portugal, metade era da Espanha, alguma coisa assim. E aí o pessoal vinha para colonizar. E aí, cara, tipo assim, tem gente que pode até discordar de mim, mas errar mais de tantos quilômetros que os caras errou da Índia pro Brasil, tá ligado? Foi proposital isso aí. E aí o que acontece? Trouxeram pro povo cultura deles, religião deles, e aí o que acontece? A forma de querer catequizar pessoas,
E o mais delicado é a questão da escravidão. E a escravidão não aconteceu só com... claro que a maioria foram negros, né? O mais grave foram trazer pessoas da África, mas também aconteceu a gente também é descendente de escravo pelos... até um termo que já deveria ser extinto, né? Que é os indígenas, que é uma palavra que até se correlaciona com indigente, porque vem do não, né? De não ter ou de ausência de algo, por exemplo, quando a pessoa não é fiel, infiel, entendeu? Insuficiente, infiel, né? Tem vários e indígena seria quase que não gente, tá ligado? Sabe essa E índio vem de ausência, e dio é Deus, então não Deus. E aí tem até um cara que fala no vídeo, né? Se a pessoa não é gente e não tem religião, não tem Deus, pode exterminar, escravizar e tal. E aí para mim, vem desde essa época essa questão, e aí foi onde se estabeleceu. Hoje a gente chama eles de políticos, né? Mas essa elite no Brasil veio se consolidando, e os outros que eram escravizados e que eram jogados à margem da sociedade foi ganhando as favelas, e até hoje essa opressão existe, cara. A gente tem muitas pessoas que tentam mascarar isso aí, mas existe como a Thay até falou ali, propositalmente não deixar que pessoas que estão ali na periferia ou estão em um lugar mais afastado da elite, que elas não venham que elas não ganhem espaço ali onde já está concretizado aquela gama de pessoas ali. Não vou saber falar tão técnico assim, mas aquela gama de pessoas ali. Também. Claro. E aí o que acontece? Não dizendo assim que é uma escolha, porque claro que você vai olhar uma criança de 6, 7 anos, você não vai saber que essa criança ela quer escolher aquela realidade, ela quer viver aquilo, mas ela acaba sujeita à realidade que mais próxima a ela. Então, infelizmente, se ela vê mais crimes, se ela vê mais pessoas dentro daquele círculo ali de marginalizados, e ela olha para o outro lado e vê que ela não tem chance ali ela vê pai, mãe, amigos, muitas vezes tendo que ir para a rua para ter o que comer, pelo menos à noite. Aquilo ali, cara, a pessoa vai pro lado que... Mais fácil. Na verdade, não seria mais fácil, né? Não é mais fácil, mas eu digo assim, mais fácil entre aspas, né? Porque eu tô concordando total com você. Isso, porque é a vida mais difícil, né? Uma escolha que acaba com a sua vida, né? E como eu falei, acaba não sendo uma escolha, acaba tendo que... E aí, por exemplo, eu convivi com pessoas que, infelizmente, ontem, o filho de um cara que vinha aqui em casa, consertava ventilador para minha avó, ontem, o filho dele foi assassinado, cara. E, tipo assim, perto de casa, eu tava trabalhando, só vi a foto e falei com a minha esposa e tal, e tipo assim, meu pensamento é esse. E o Brasil, para uma mudança drástica, assim, a essa altura aqui, é difícil. Eu acho que a nossa geração, infelizmente, não vai ver. O que eu tento o máximo para passar para minha filha é a questão do estudo
e conscientizar ela que existe essa separação de classe para que ela consiga pelo menos enfrentar de cabeça erguida assim e com, como que eu posso dizer, com dignidade, e olhar de cabeça erguida para outra pessoa, mesmo que a outra pessoa esteja numa classe social mais elevada, mas que ela possa olhar de cabeça erguida e conseguir, com o estudo, pelo menos, combater qualquer crítica que essa pessoa tenha para... Eu falo assim, Thay e Dudu, questão da pessoa de preconceito, tá ligado? Da pessoa menosprezar quem é pobre, quem é mais humilde e tal. Muito. E ela ter esse conhecimento de classe social e de outras coisas para poder falar com... Mas só de você preparar sua filha já com a consciência de classe desde pequena já é um privilégio, porque o que falta no brasileiro, eu acho que é muito isso, a consciência da sua posição na sociedade. Muita gente não tem. Como minha esposa falou aí, fora a questão racial. Minha esposa é negra e minha menina nasceu branquinha, da minha cor, assim. E até minha esposa fala, nossa, nasceu a cara do pai. Aí, e já aconteceu inúmeras situações assim, que minha esposa passa, e uma foi até na escola, que aí eu tive que ir lá e falar com o professor, porque assim, foi um ponto até meio que absurdo, né? Um professor foi liberar ela da escola e minha esposa estava no portão e ele simplesmente ficou perguntando para minha filha se ela era mãe dela, quer dizer, né? É sua mãe? É sua mãe? Minha filha falava, minha mãe e tal, e várias vezes. E quando saiu, que falou com a minha esposa ficou assim, né? A gente não dá nem para imaginar, cara. E aí eu só vi quando ela chegou e me contou assim, ela tava trêmula, eu falei, eu vou ter que ir lá e mesmo que não é uma questão assim, meu lugar de ir lá e fazer algo, mas não tem como você ver uma parada dessa e ficar de boa. E... Você vê, se fosse um professor consciente, ele sabe que ele tá num país miscigenado. Seria o ideal ele ter um pensamento, né, que a nossa sociedade é miscigenada. Isso gera... Tem nada de estranho nisso, né? Isso gera um medo, cara, que minha esposa me contou, e assim, eu lembro disso toda vez quando ela me falou sobre isso, que é um caso de uma menina também branquinha e a mãe negra, e que a outra tentou pegar a criança, entendeu? E aí, tipo assim, isso gera um medo na pessoa, entendeu? E a questão do Brasil, assim, se for colocar, vai até evoluir numa questão, como o Dudu falou, de China, até tecnologicamente, tem que passar por essas questões mais minuciosas, pequenas, mano. E o pior que essa não é pequena, o maior problema que a gente tem, isso que você falou. É isso, pequena que eu falo assim, né, que tipo assim, são assuntos menos tratados, né? Menos tratados porque a sociedade não vê, é tão pior porque é uma coisa que não é enxergado, é uma coisa que não é vista. A consciência de classe, a consciência social, a consciência da miscigenação, é muito difícil. Assim, a consciência de onde você veio, sua identidade, sabe? É difícil, amigo. Isso que você trouxe, assim, é o cerne da questão ali. Aí eu pergunto, Thay, na sua opinião, o que é pior? É o preconceito racial? É o preconceito regional? Ou preconceito por orientação sexual? Porque a gente vê que hoje, infelizmente, ainda tem esses 3 tipos de preconceito. É inadmissível. Então, assim, na sua opinião, qual é pior, Thay? É o racial? É o regional? Ou é o preconceito por orientação sexual? Eu acho que todos eles vêm de uma mesma situação, né? Que é o brasileiro desconhecer a sua própria história.
Então, você não vai desenvolver uma consciência social. Quando um cidadão, um indivíduo, desenvolve uma consciência social, automaticamente ele vai ter uma consciência racial, uma consciência de classe, uma consciência de múltiplas regiões brasileiras, e nada disso seria um problema. Então, a gente já começa já com essa questão dessa consciência social que não existe, de você ter esse resgate que o Júnior acabou de fazer, tipo, dessa questão da colonização e tudo mais. Isso é só história. Não, não é história quando você busca nisso o que realmente aconteceu no Brasil, sem essa coisa do contar a história, de você só responder questões que vão cair na prova. Não é isso. É você desenvolver a consciência através da posição na sociedade hoje. Onde você está nessa história? A sua família, ela é mais próxima da senzala ou da Casa Branca? Então, isso é fato. E eu tenho total noção que a minha família, boa parte da minha família, da família do meu pai, eram pessoas escravizadas. Indígenas, boa parte também. A parte da minha mãe também tenho certeza que, apesar de ter a pele mais branca, isso também não muda nada. Então, você ter uma consciência de onde vem sua família, de como que isso foi resgatado. Para mim, eu acho que dessas situações, eu vendo na escola pública, principalmente, eu vi muitos alunos meus que são trans sendo muito mais respeitados do que os meus alunos de pele preta. Infelizmente, o racismo, ele está em todas as séries. Desde o 6º ano, de crianças de 11 anos de idade, até o 3º ano do ensino médio. Só que na minha sala de aula, eu sempre agi como um agente transformadora. Eu acho que o professor, ele tem esse papel de agente de transformação. Então, quando eu vi um aluno meu de 11 anos, inclusive, ele também tinha a pele preta, sendo racista, uma colega, por conta do seu cabelo volumoso, eu parei a escola inteira. Desde o 6º ano até o 3º ano, eu cobri o corredor inteiro com cartazes, poesias, músicas, tudo que for antirracista. Então, a gente começou um movimento antirracista muito forte que foi pauta o ano inteiro para isso. Legal. Para levar uma consciência, porque na escola é onde você ensina convivência em sociedade também. É o primeiro contato da criança, além do seio familiar. Então, é ali que você vai ver as diferenças. Na verdade, é tudo igual. Você tá todo mundo ali na mesma escola, é todo mundo da mesma classe. Pronto. Já começa nisso. Não é porque seu amigo tem uma mochila do McQueen e você tem uma sacolinha plástica que você vai estar distante dele. Pode ter uma diferença ali de consumo? Pode, mas todo mundo é pobre igual. Verdade. Então já começa a trabalhar essas coisas, sabe? Então, eu acho que a diferença não é qual é o pior, eu acho que a diferença é o que perdura mais, que todos, né? Só que eu acho que o que vem mais, assim, que carrega sempre, essa questão racial, que para mim é muito difícil. E que eu sempre tenho que lidar diariamente com isso, como uma professora que chama a atenção de alunos. Enfim, que eu tento realmente trazer para eles sempre essa questão racial como uma pauta muito necessária. Cotas é necessário. É uma dívida que a gente tem, sabe? Não só a gente, mas a humanidade, porque, novamente, as pessoas pretas foram sequestradas, traficadas, né, mortas, assassinadas e escravizadas. Enfim. É situação, mas eu acho que a racial é a que mais perdura, mas todas são horríveis.